E aí, galera, vamos lá, vamos lá? Que animação, que animação! Vou dar sequência aqui, certo, mano? Bom, o que nós temos? Um ímã em forma de barra. Eu tenho aqui microagulhas de bússolas representando o campo magnético ao redor, certo? Eu vou colocar aqui, criançada, uma bússola, tá? Dentro aqui do meu solenoide. E esse campo magnético atravessando a espira produz um fluxo magnético que nós já conversamos sobre isso, tá? Então, a intensidade do campo magnético vezes a área da espira me dá o fluxo magnético medido em Weber. Lembra? Campo magnético medido em Tesla. Hora que eu pego a intensidade do campo, multiplico pela área, eu tenho aí o fluxo magnético da espira medido em Weber. O que a lei de Faraday e de Lenz dizia é que quando eu vario o fluxo no interior da espira, eu induzo uma força eletromotriz, essa força eletromotriz vai gerar uma corrente elétrica e a corrente elétrica vai acender a lâmpada. E como é que eu faço para variar o fluxo magnético aqui dentro? Por exemplo, aproximando ou afastando o ímã, né? Deixa eu tirar a bússola dali, tá? Então, a hora que eu movimento o ímã, aproximo ou afasto o ímã, eu aumento e diminuo a intensidade do campo magnético dentro da espira, eu promovo uma variação do fluxo magnético, e essa variação do fluxo magnético vai me dar uma tensão elétrica que produz uma corrente elétrica. Então, um dos modos de variar esse fluxo magnético aqui dentro, ímã parado não acontece nada, tá? Então, outro modo de variar o fluxo é girar o ímã, é inverter a polaridade. Ó, cada vez que eu inverto a polaridade, a lâmpada acende porque eu estou variando o fluxo magnético dentro da espira. E agora sim eu vou colocar a bússola. Olha a bússola aqui dentro, tá? Então, essa bússola está me mostrando o sentido do campo magnético dentro da espira. Hora que eu modifico o sentido, né, inverto a polaridade, ó, a agulha da bússola inverte ali também, tá? Então, um outro modo de variar o fluxo é ficar invertendo, tá, a polaridade. Olha, essas bolinhas em azul aqui representam os elétrons. Então, perceba que quando eu aproximo, os elétrons giram num lado, a hora que eu afasto, gira no outro. Olha os elétrons, ó, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, tá vendo? Isso se chama corrente alternada. Corrente elétrica alternada é aquela que alterna o sentido. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Repara as bolinhas em azul ali, que elas sobem e descem pela espira, tá? Bom, aí entra o gerador de eletricidade, que é o que tem numa usina hidrelétrica, usina termoelétrica, usina nuclear, usina eólica, é tudo igual, galera. A única coisa que muda em cada usina é o mecanismo pelo qual o campo magnético rotaciona. Aqui, ó, é a representação de uma usina hidrelétrica. Aqui é uma torneira, né? Eu posso abrir e fechar essa torneira. E com isso eu rotaciono o ímã, rotaciona o campo magnético, né? Então, o campo, olha a bússola doida aqui, né? Então, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo... O campo magnético dentro aqui das minhas bobinas, da minha espira, né? Das minhas espiras, a minha bobina, sim. O campo magnético oscila cada hora num sentido, e olha o que acontece com os elétrons. Vai e vem, corrente elétrica alternada, tá? Então, a variação do fluxo magnético dentro das espiras induz uma força eletromotriz que produz uma corrente elétrica acendendo a lâmpada, tá? Então, importantíssimo, a corrente elétrica que sai da usina de produção de eletricidade é uma corrente elétrica do tipo alternada.
Diferente da corrente elétrica de uma pilha, de uma bateria, que é uma corrente elétrica contínua, que ela vai sempre no mesmo sentido. A corrente alternada, ela alterna o sentido. Tudo bem? Então, isso é o esquema de um gerador de eletricidade. Um campo magnético girando, por exemplo, pela queda d'água e uma bobina sendo induzida aqui, tá? E aí a gente entra no nosso transformador. Sim, eu tenho aqui no transformador uma pilha ligada nessa primeira bobina. Nós já estudamos que a passagem da corrente elétrica em um fio produz um campo magnético ao redor. Então, eu tenho aqui corrente elétrica produzida por essa pilha, uma corrente elétrica contínua. Repara aqui que os elétrons estão indo sempre no mesmo sentido e eu produzo ao redor um campo magnético fixo, constante, que não varia, tá? Eu tenho aqui uma segunda bobina com uma lâmpada ligada. O campo magnético produzido pela bobina da esquerda, pela primeira bobina, é um campo magnético que não varia. Então, o fluxo dentro da segunda bobina não varia e não produz voltagem nem corrente elétrica, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira bobina e nela eu vou colocar aqui, ó, uma fonte de corrente alternada. Olha aqui minha bobina primária, minha primeira bobina com os elétrons indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, produzindo um campo magnético que se alterna. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Que é o que acontecia aqui no meu gerador. Sim, só que aqui o campo magnético é produzido por um ímã. E aqui o campo magnético é produzido por uma primeira bobina que a gente chama de bobina primária. Bom, o campo magnético produzido por essa bobina primária, ao variar dentro da segunda bobina, induz uma força eletromotriz que faz a minha lâmpada ali acender, certo? Trazer mais perto aqui para aumentar o efeito, a lampadinha acende mais, tá? Então, esse é o princípio do funcionamento de um gerador, de um transformador de tensão elétrica. Eu vou ter uma bobina primária, que é a minha da esquerda, que é ligada na tomada, tá? Os 110 volts, por exemplo. Esses 110 volts oscilando corrente alternada produz um fluxo variado na segunda bobina. E desta segunda bobina, eu vou obter a minha tensão elétrica, a minha voltagem de saída, que pode ser maior ou menor que a voltagem de entrada. A gente vai estudar isso logo mais. Mas um transformador, galera, é simplesmente isso daqui. É basicamente isso daqui. Tudo bem? É simples, não é simples? Uma primeira bobina, a primária, ligada, por exemplo, na tomada de casa 110 volts, produz um campo magnético que oscila dentro da segunda bobina, que a gente chama de secundária, e essa oscilação do campo magnético vai induzir aqui uma força eletromotriz e uma consequente corrente elétrica. Perceba que o transformador só funciona quando eu tenho corrente alternada na bobina primária. A hora que eu coloco uma pilha ou uma bateria, olha aqui, a hora que eu coloco uma pilha ou uma bateria, eu não produzo corrente elétrica ali, porque o campo magnético fica constante. Olha a corrente contínua aqui. Eu tenho que ter uma corrente alternada. Tudo bem? Então, esse é o princípio básico de funcionamento aí do meu transformador. Bom, galera, vamos em frente? Bom, separei aqui algumas imagens. Excelente essa primeira imagem, tá? É o que eu mostrei e comentei na rua. Então, eu tenho aqui a usina hidrelétrica e o primeiro transformador, subestação, elevador. Isso eu não mostrei, né? Não dava para mostrar a usina hidrelétrica, mas eu comentei. Então, a tensão elétrica que é produzida na usina
ela é elevada a uma altíssima tensão num primeiro transformador. E esta alta tensão é transmitida, aqui ó, a linha de transmissão é transmitida por longas distâncias. Depois, no outro vídeo matemático, da parte matemática, eu vou comentar por que é transmitido em alta tensão. Mas já adianto que é para diminuir a perda de energia por calor, tudo bem? Mas já já a gente comenta. Bom, a linha de alta tensão eu mostrei. Mostrei também atrás do muro a subestação abaixadora de tensão, que pega a alta tensão e transforma em média tensão, tá? Estava atrás do muro, não dava para ver, mas eu separei aqui uma imagem. Esta média tensão corre por cima dos postes nas ruas, e aí desta média tensão, nós temos os transformadores nos postes, que abaixam ainda mais esta tensão para o uso domiciliar, transformando em baixa tensão, que é os 110 volts e os 220 volts que a gente usa na tomada residencial de casa. Tudo bem? Então, bacana. Esse desenho eu mostrei para vocês na rua, só não mostrei, né, a usina produtora de energia e o primeiro transformador que está junto à usina geradora, né? Mas o restante todo aqui eu mostrei e exemplifiquei, tá? Atrás daquele muro que não dava para ver, é isso que nós temos. Essa é a subestação de transformação de alta para média tensão. O que a gente conseguia ver, esses 3 pinos aqui, isso dava para ver por cima do muro. Então eu tenho aqui à direita da figura a torre metálica, passa pelo transformador, isso a gente conseguia ver esses 3 pinos aqui de cima do transformadorzão, né? E aí transforma em média tensão, sai pelo lado esquerdo aqui do transformador e eu tenho os 3 fios que vão para os postes que correm normalmente pelas ruas, tá? Então esses 3 fios aqui no canto superior esquerdo dessa figura são esses 3 fios que vêm para o poste da rua que eu mostrei aqui na esquina da minha casa. Então esses 3 fios superiores média tensão entra nesse transformador no poste, preso ao poste, e aqui embaixo do transformador sai o fio, sai a linha de distribuição realmente residencial com a baixa tensão, que é os 110 volts e os 220 volts. Tudo bem? Tudo isso eu mostrei na rua para vocês. Bom, essa é a representação didática de um transformador. Eu mostrei ali no simulador para vocês, né, galera? Fio enrolado de um lado, fio enrolado do outro. E um núcleo metálico, que a gente chama, né, núcleo metálico, para propagar o campo magnético da primeira bobina para a esquerda. Da primeira bobina para a segunda bobina. Aqui na esquerda nós temos o que a gente chama de bobina primária, que é a entrada de tensão elétrica. Do lado direito nós temos a segunda bobina, que é a bobina secundária, que é a bobina de saída. Então aqui eu tenho os 2 fios de entrada da voltagem, da tensão elétrica, e aqui eu tenho os 2 fios do lado direito da saída da tensão elétrica da voltagem já transformada, tá? No caso residencial que eu mostrei aqui para vocês no outro vídeo, entra 110 volts aqui no meu primário do lado esquerdo e sai a tensão que eu desejar do outro lado. Nós vamos ver depois matematicamente que é bem simples a determinação desta tensão elétrica de saída. Depende apenas do número de voltas, tudo bem? Quanto mais voltas eu tiver aqui no secundário, mais volts, quanto mais volta, mais volts eu vou ter ali, maior a tensão elétrica, tá? Então, galera, corrente alternada sempre, tá? Então, o meu cursor aqui está indo e voltando. Espero que o cursor esteja aparecendo na filmagem. Terceira vez que eu estou filmando isso aqui, galera, na captura da tela. Cada vez dá uma coisa errada. Espero que dessa vez esteja correto, tá? E aparecendo o cursor. Mas o meu cursor está aqui no fio da esquerda, representando uma corrente elétrica indo de um lado e para o outro.
que vai produzir um campo magnético que se alterna dentro dessa bobina primária. O campo magnético para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esse campo magnético se propaga até o outro lado e produz dentro da secundária um fluxo magnético variável, para cima e para baixo, para cima e para baixo, que vai produzir aí uma tensão elétrica e uma corrente alternada de saída. Tá? Então, essa é a representação didática, enrolamento primário e enrolamento secundário. Isso é a mesma coisa numa outra imagem. Então, eu tenho aqui enrolamento primário do lado esquerdo com a tensão de entrada. Do lado direito, eu tenho meu enrolamento secundário com a tensão elétrica de saída. Tá? E o núcleo de ferro para propagar o campo magnético da bobina primária para a bobina secundária. Sim? Bom, esta é a imagem do livro de vocês. Perceba que é o mesmo tipo de imagem, bobina da esquerda P de primário, bobina da direita S de secundário. Eu tenho aqui à esquerda da figura A escrito NP. N é o número de voltas do enrolamento, NP é o número de voltas do primário. Lá do lado direito eu tenho NS, que é o número de voltas do secundário. Eu tenho aqui no enrolamento primário UP, U, tensão elétrica, diferença de potencial, voltagem. Então, tensão elétrica primária, tensão elétrica secundária. Primária é a de entrada, secundária é a de saída. Tudo bem? Bom, aqui na figura B abaixo é a representação técnica que a gente encontra em projeto, sendo que essa representação técnica tem vários modos de fazer, tá? Então, perceba que aqui eu tenho 3 linhas contínuas no centro e umas caraminholas enroladas de um lado e do outro. Galera, é só uma representação, tá? Não é o número de voltas correto que tem aqui, porque uma bobina dessa tem 1.000, 2.000, 3.000 voltas, tá? Então, é só uma representação. Pode ser representado assim também. Então, olha aqui, né? Não tem voltinhas, é só umas ondinhas. Ao invés de 3 barras no meio, 3 linhas no meio, só tenho 2. Perceba que aqui nem linha no meio eu tenho. Tenho as mesmas caraminholas, as ondinhas aqui. Uma outra representação, as linhas do meio estão tracejadas. Uma outra representação, eu tenho 2 linhas contínuas e umas caraminholas, umas voltinhas aqui. Então, galera, formas de representar a mesma coisa, não se apeguem muito a isso. Tudo bem? Bom, essa é a representação didática, né? Fio enrolado de um lado, fio enrolado do outro. Mas a hora que eu pego um transformador de verdade, né? Esse é bem a cara daqueles que eu mostrei para vocês, né? O que eu tenho de verdade aqui dentro? Então, um transformador de verdade, ele é desse modo. Uma bobina está dentro da outra. Aqui do lado de fora eu tenho a bobina primária de entrada, que vai produzir o campo magnético oscilante. E lá dentro, pequenininha, enroladinha lá dentro, eu tenho a bobina secundária, que vai receber esse campo magnético que está variando. Tá? Então, no mundo real é assim, uma dentro da outra. Não é uma de um lado, uma do outro. Isso a gente faz no laboratório didático de física. Constrói-se esse tipo, a gente constrói esse tipo de montagem? Constrói, mas só no laboratório. No mundo real é assim, uma bobina dentro da outra, a primária por fora, a secundária ali por dentro. Então esse é o jeitão desse transformador que eu mostrei no outro vídeo para vocês. Tudo bem, galerinha? Bom, aqui transformadores de vários tamanhos, eu mostrei para vocês ali nos amplificadores de guitarra, né? Uma variedade de tamanho, eu mostrei 3 transformadores para vocês, né? Aqui é um transformador doméstico, que é igual àquele, esse daqui. A única diferença é que tem uma tampinha por fora. Tá, galera? Então, esse é um transformador que a gente usa em casa. Eu usei em São José dos Campos isso daqui. Tá? Eu morei em São José dos Campos. Lá as tomadas são 220 volts. Então, a gente tinha vários desses em casa, são caros, né, cara? Tivemos que comprar vários. Entrava 220 de um lado, saía 110 do outro,
porque nós levamos todos os nossos aparelhos, equipamentos domésticos aqui de São Paulo para São José dos Campos. E a gente não podia ligar uma geladeira de 110 volts numa tomada de 220 volts. Então a gente comprou um monte desse, de vários tamanhos nós tínhamos, dependendo do equipamento que a gente ia usar. Tá bom, galera? Então, próximo passo agora, tratamento matemático. Vocês vão ver que é bem simples a parte matemática agora, tá? Então é isso aí, galera. Até já já.